Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma matéria do nosso curso de psicanálise. E a matéria é dependência química aplicada à psicanálise. Quando nós falamos em dependência química, de uma certa maneira, algumas pessoas já olham já para os dependentes químicos, olha só, com um olhar de rejeição, com um olhar de uma certa maneira é, como a escória da sociedade. Mas vamos ver o que a psicanálise fala sobre a questão da dependência química, tá? A psicanálise aliada ao combate ao alcoolismo e à dependência química. Gente, o alcoolismo e a dependência química são problemas complexos que afetam milhões de pessoas em todo o mundo. Além dos impactos físicos e sociais, a dependência química também é, vai gerar impactos emocionais, psíquicos, sofrimentos psíquicos intensos, tanto para o indivíduo quanto para os seus familiares. Então, o dependente químico não é só ele que sofre por causa da dependência, mas toda a família, a mãe, o pai, os irmãos, os avós, todas as pessoas que fazem parte do seio familiar de um dependente químico sofrem. Então, a dependência química, ela não vai prejudicar só o dependente, ela não vai trazer malefício só para o dependente, mas vai trazer também para a família desse dependente químico. A psicanálise se apresenta como uma ferramenta valiosa no tratamento da dependência, complementando outras abordagens terapêuticas, como terapia de grupo e acompanhamento médico e grupo de apoio. A psicanálise ela é fundamental, ela vai ajudar nesse processo do dependente químico, né? Tanto ali como já foi falado nessas terapias de grupo, como também é o acompanhamento médico, porque o paciente, seja ele dependente ou não, é o que eu sempre falo, todo mundo precisa de terapia, todo mundo precisa fazer terapia. Então, com a terapia, o dependente químico ele vai pegar algumas ferramentas, algumas instruções para tornar a sua caminhada mais acessível e também ajudá-lo, auxiliá-lo a livrar-se desta dependência. Gente, não é fácil, de maneira nenhuma. Às vezes a sociedade em si aponta, julga, não é fácil, mas é possível, né? Quando a pessoa quer e também ela tem essa ajuda, claro que se torna mais fácil se ela tiver uma ajuda de um profissional, tá? Compreendendo as raízes da dependência. A psicanálise busca compreender os mecanismos inconscientes que levam à dependência através da análise da história da vida do paciente, os seus desejos, angústias, conflitos internos e é possível identificar, né, as motivações por detrás do uso abusivo de substâncias. Então, quando você conhece a história desta pessoa, quando você conhece o histórico dela, você vai entender o porquê que ela se encontra na situação atual. Como, por exemplo, era uma criança que tinha o convívio com o pai alcoólatra, com a mãe alcoólatra, como é que era o seio familiar desta criança, que hoje é adulto, né? Mas também se tornou um alcoólatra ou até mesmo um dependente químico. Como é que era a realidade desta pessoa? Então, quando nós voltamos lá atrás para ver o histórico familiar, para ver a situação que essa pessoa viveu lá atrás, nós vamos entender melhor o que fez ela estar nessa situação hoje. Eu sempre falo, nós, seres humanos, nós somos um reflexo do que nós vivemos lá atrás. Então, as bagagens que nós carregamos, o que nós trazemos da nossa infância, do nosso passado, muitas das vezes vai reger o nosso presente e automaticamente o nosso futuro. E aí, quando você começa a ver esses conflitos, a história por detrás, você vai entender o quê? Que pode ter sido um mecanismo de fuga para fugir da realidade familiar,
pode ter sido uma indução, pode ter sido de uma certa maneira dentro daquele contexto, como por exemplo, o meu pai era alcoólatra e eu me tornei também uma alcoólatra, então me ofereceram a bebida muito cedo, e aí eu já entrei dentro também deste mundo do alcoolismo, da droga, e gente, quando alguém experimenta ele vai sempre querer também saber como é a outra. Então é por isso que o dependente ele vai usando, começa, por exemplo, com uma maconha e depois já vai já para o crack, né, já para cocaína e assim por diante. Assim como o álcool, ah, não, eu vou tomar só uma cervejinha, só uma latinha. Aí começa o quê? Com uma caixinha, duas, aí já vai para as grades e assim sucessivamente. Quanto mais o dependente bebe, quanto mais ele usa droga, mais ele quer, a tal ponto de não se ver mais sem a droga, sem o álcool, enfim, sem aquela substância. É como se para ele precisasse daquilo. Só o que é esse uso abusivo? É a fuga de algo que ele não consegue resolver só. Então, muitas das vezes as pessoas usam a bebida, usam a droga para fugir daquela realidade, daquela dor, daquele sofrimento, de toda aquela situação que ele viveu e ele não consegue superar aquele trauma, tá? A relação entre o álcool e a relação entre álcool e inconsciente. Vamos lá. Para a psicanálise, o uso do álcool pode estar relacionado a diversos fatores, como manejo da ansiedade. O álcool pode ser utilizado como forma de lidar com a ansiedade, o estresse e outras emoções desconfortáveis. Fuga da realidade, lembra que eu estava falando? Fuga da realidade. A dependência pode ser uma maneira de escapar de problemas pessoais, traumas ou situações de sofrimento. Busca por prazer, mesmo que seja de maneira imediata ali, por pouco momento, por alguns minutos, tá? O álcool pode ser usado como forma de obter um prazer artificial, compensando a falta de satisfação em outras áreas da vida. Repetição de comportamentos. A dependência pode estar relacionada a repetições de padrões familiares ou traumas da infância, o processo terapêutico psicanalítico. No processo terapêutico, o paciente é incentivado a explorar seu pensamento, sentimento, comportamento relacionados ao uso de álcool ou outras substâncias através da análise dos seus sonhos, desejos, fantasias, e é possível identificar as raízes inconscientes da dependência. Olha só, lembra o que eu falei? Tá aqui na apostila também. Então é uma fuga. Gente, tudo aquilo que nós não resolvemos, algum momento volta para nós maior. O problema é para ser resolvido e não jogado para debaixo do tapete. Tudo aquilo que você evita, você se torna escravo dele. Então, uma pessoa que ela é dependente, ela se torna escravo do álcool, ela se torna escravo da droga, ela se torna escravo de uma substância. Quantas pessoas você conhece que é escravo do álcool? Quantas pessoas que você conhece que é escravo da cocaína, da maconha? Por quê? Porque eles tornaram isso maior do que eles mesmos. Porque na mente deles, no inconsciente deles, eles usam esta ferramenta como fuga. Mas, na verdade, eles se tornam presos ao invés de fugir da própria realidade. Em busca de uma fuga de algo que fez mal, ele está criando algo pior para eles neste momento que eles se apegam à bebida, à droga, qualquer uma substância química, né? Seja ela, como eu falei, a própria bebida, a própria droga em si. Tudo aquilo que você usa como fuga para fugir, na verdade, você se torna ainda mais prisioneiro. Eu vou repetir de novo. Tudo aquilo que você usa para fugir da sua realidade, na verdade, ao invés de você fugir, você desceu no mais profundo abismo, você desceu mais ainda nas celas das prisões. Você, ao invés de fugir daquilo, não, 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 não. Você agora colocou mais uma corrente aos seus pés
e nos seus braços. Então, a tentativa de fuga, na verdade, é uma maneira de você descer mais de nível ainda. Vamos lá, gente. Quando fala aqui sobre esta questão da ansiedade, né, de querer, às vezes, uma forma de lidar com a ansiedade, com estresses, emoções desconfortáveis, quando a pessoa usa, na verdade, ela vai ficar mais ansiosa, isso não vai ajudá-la, isso vai trazer um problema maior, porque ao invés de você se acalmar ali, você ter uma estabilidade, você vai gerar, né, um desconforto maior ainda em você. Uma pessoa que tem ansiedade, ela usa muita droga, ela usa muito álcool, ao invés de ajudar, ela vai atrapalhar a questão da ansiedade, vai ter crises maiores, com intensidades maiores. Então, ao invés de resolver um problema, você vai criar um outro muito maior, tá? Objetivos da psicanálise no tratamento da dependência. Gente, eu vou dar uma pincelada aqui, tá bom? Ainda nessa aula, mas vamos falar mesmo disso na aula seguinte. A psicanálise no tratamento da dependência tem como objetivos conscientização, que é o quê? Ajudar o paciente a tomar consciência dos mecanismos inconscientes que o levam à dependência. Como assim, professora? É por que você se tornou dependente. Por quê? Por onde foi que começou, o porquê, a influência, qual foi a situação que levou a você a se tornar dependente. E a pessoa vai ter que voltar lá atrás para perceber onde tudo deu início. Porque quando você descobre o X da questão, é mais fácil de você resolver toda a matemática envolvida, que no caso, né, a história do paciente. Então, a primeira coisa que a psicanálise vai fazer é induzir, fazer com que o paciente volte lá, tenha consciência, né? Ajudar ele a ter essa consciência dos mecanismos inconscientes que levaram ele de alguma maneira a se tornar um dependente. Tornar a consciência. Ô, gente, um detalhe. A primeira coisa que um paciente precisa saber é que ele tem que aceitar que ele é dependente. A primeira coisa que um paciente, de novo, precisa saber é aceitar que ele é dependente. Enquanto ele não aceitar que ele é dependente, ele sempre vai achar que ele não é e que ele não precisa de ajuda. Então, a primeira coisa para um dependente que quer sair da dependência é reconhecer que ele é dependente, que automaticamente ele precisa de ajuda. Não adianta querer levar um dependente, não adianta querer forçar um dependente a sair se ele não aceitar que ele é dependente. A primeira coisa para a melhoria, para o tratamento, para uma vida com dignidade, para uma vida diferente de um dependente, começa quando ele reconhece que ele precisa de ajuda. E ele só vai reconhecer que precisa de ajuda se ele reconhecer que ele é dependente de uma planta, que ele é dependente de drogas e que ele não tem autonomia, que ele não tem controle naquele momento, daquela situação. Então é aí que começa o tratamento dele. Eu vou repetir de novo. O tratamento só começa quando o paciente aceita que está nele, que vem dele a reação que ele precisa. Mesmo o pai, mesmo a mãe, o tio, o pastor, o padre, até mesmo o pai de santo, qualquer pessoa dentro das religiões, das crenças ou até mesmo no seio familiar, não tem esse poder de querer forçar o dependente químico e esperar que ele mude de vida se ele não quiser. Tudo começa e termina nele. Tudo começa e termina nele. Aquilo que eu sempre falo, tudo começa e termina em você. Nós somos o nosso único limite. Então começa a partir daí, ok? Essa é a primeira aula. Não esquece de curtir, de comentar para mim saber que você esteve aqui, que você já aprendeu alguma coisa sobre essa nova matéria
na nossa primeira aula. Vamos para a segunda aula? Eu te espero lá.